Todo mundo sabe que o agronegócio brasileiro é uma potência, né? Mas a questão é, como se investe diretamente na terra, naquela terra que produz tanto valor? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo em um instrumento financeiro que faz exatamente isso, o Fundo RZTR11. Olha, quando a gente vê uma imagem como essa, não é só uma colheita. O que estamos vendo aqui é um ativo de bilhões de reais. A terra agrícola no Brasil é, sem dúvida, uma classe de ativos muito poderosa. Pois é, e aí vem a grande pergunta: como é que uma pessoa, um investidor, pode ter acesso a isso de uma forma, bem, de uma forma mais simples? Então vamos direto ao ponto. Para começar, o que é exatamente o RISA-Terrax? Conhecido pelo código RZTR11, o RISA-Terrax é um fundo de investimento imobiliário. O objetivo dele é bem claro: gerar retornos no longo prazo. E como ele faz isso? Arrendando, comprando e vendendo propriedades agrícolas, focando ali nas principais regiões produtoras de grãos e fibras no nosso país. Agora, para a gente ter uma ideia da escala do negócio, olha só esse número. O fundo tem um patrimônio líquido de 1,78 bilhão de reais. É um volume realmente considerável. E o mais interessante é que esse capital não está concentrado na mão de poucos, não. O fundo tem mais de 147 mil cotistas. Isso mostra que ele tem um alcance bem grande entre os investidores individuais. E todo esse patrimônio, na prática, se traduz em quê? Em terra. Muita terra. São mais de 84 mil hectares sob gestão. Certo, o fundo é gigante. Mas a pergunta de ouro é: como ele realmente coloca todo esse dinheiro para trabalhar? Basicamente, ele usa 3 estratégias bem distintas. A primeira é conhecida por esse termo em inglês, Sale and Leaseback. Ela foi pensada para, essencialmente, dar liquidez, dar um fôlego financeiro para os produtores rurais. E este esquema aqui ilustra perfeitamente como funciona. Pensa assim: um produtor vende a terra dele para o fundo, pega o dinheiro para investir na produção e, em seguida, ele arrenda a própria terra de volta. E o mais importante, ele continua com a opção de recomprar essa terra no futuro. Vamos então para a segunda estratégia, que é uma abordagem mais direta. O nome é Buy to Lease. Aqui, o fluxo já é diferente. O fundo compra a terra de um terceiro e aí sim arrenda para um agricultor que vai fazer os pagamentos pelo uso. Ou seja, o fundo já entra na operação atuando como um locador desde o início. Para essas duas primeiras estratégias, o risco principal vem das flutuações da taxa de juros. Para se proteger disso, a mitigação é adquirir os ativos com um bom deságio, um desconto de 30% a 50% sobre o valor de mercado. Com isso, o retorno-alvo fica em torno de 13,5% ao ano. Agora, a terceira estratégia, a de Land Equity, é bem diferente. Aqui o foco é outro, é a valorização do capital. Aqui a jogada é mais direita. O fundo compra terras que têm um alto potencial de valorização, recebe o aluguel enquanto é dono delas e lá na frente vende a terra por um preço maior para realizar o lucro. Claro, essa abordagem tem riscos diferentes, né? Depende muito do preço das commodities, do clima, da liquidez do ativo, mas, por outro lado, o retorno que se busca aqui é bem mais alto, na casa dos 30% ao ano. Ok, já entendemos as estratégias na teoria, mas vamos conectar isso com a realidade, com os ativos lá no campo. Como é o portfólio do fundo na prática? É a passagem das finanças para os campos férteis. O portfólio do fundo tem 24 propriedades espalhadas pelo Brasil, e essas imagens mostram justamente a realidade tangível desses investimentos, as máquinas, as plantações que geram todo o valor. E para tornar isso ainda mais concreto, vamos dar um zoom em uma fazenda específica do portfólio, a Fazenda Poranga II. Ela fica em Sorriso, no Mato Grosso, a famosa capital do agronegócio. Ali eles cultivam cana-de-açúcar, soja e milho, numa área de mais de 2.500 hectares. E olha que interessante, a aquisição foi feita pela estratégia de Sale and Leaseback por 94 milhões de reais. Muito bem, vimos as estratégias, vimos os ativos, agora vamos para o que realmente importa no final do dia, os resultados. Vamos conectar tudo isso ao desempenho financeiro. Um número bem direto. O dividendo mensal mais recente que foi pago por cota foi de exatamente R$ 1. E este gráfico aqui ilustra o desempenho de forma brilhante. Em 2025, o retorno total bruto do RZTR11 foi de 30,36%. Isso superou com folga tanto o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, quanto a taxa CDI.
Olhando para o futuro, a própria gestão do fundo já sinalizou uma mudança de foco. Eles disseram que o cenário atual está favorecendo a alocação em ativos da estratégia de Land Equity, porque ela oferece boas oportunidades e o potencial de gerar retornos acima da média no longo prazo. Essa mudança de rota deixa a gente com uma pergunta final olhando lá para frente. Se o fundo está apostando cada vez mais no valor de longo prazo da terra, o que será que a próxima colheita vai trazer para os seus investidores?